Vamos começar aqui então com a estratégia dos preços máximos. Como os preços máximos afetam os resultados do mercado. Quando o governo, pressionado pelas reclamações e contribuições eleitorais da Associação Nacional de Consumidores de Sorvete, impõe um preço máximo ao mercado de sorvete, há dois resultados possíveis. No painel A da figura 1, o governo impõe um preço máximo de $4 por casquinha. Nesse caso, como o preço que equilibra a oferta e a demanda 3 está abaixo do máximo, o preço máximo não é obrigatório. Então, impõe um preço de 4, mas o preço de equilíbrio é 3. Então, a política aqui, o preço máximo ele não é obrigatório. Então, se o vendedor quer vender abaixo desse preço 4, ele o fará. As forças de mercado movem naturalmente a economia em direção ao equilíbrio e o preço máximo não exerce efeito sobre o preço ou a quantidade vendida. Então, na situação em que um mercado você tem o preço de equilíbrio, que equilibra oferta e demanda abaixo do preço máximo, então o que diz aí no final do parágrafo, o preço máximo não exerce efeito sobre o preço ou sobre a quantidade vendida. Então, essa é a primeira situação, ou seja, a política não tem nenhum efeito. O painel B da figura 1 mostra outra possibilidade que é mais interessante. Nesse caso, o governo impõe um preço máximo de $2 por casquinha. Como o preço de equilíbrio de 3 está acima do preço máximo, o preço máximo age como uma restrição obrigatória sobre o mercado. E aqui a situação inverte, ou seja, o preço máximo é menor que o preço de equilíbrio do mercado. As forças de mercado e demanda tendem a mover o preço em direção ao equilíbrio. Mas quando o preço de mercado atinge o preço máximo, ele não pode aumentar mais por lei. Assim, o preço de mercado se iguala ao preço máximo. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente volta no gráfico aqui. A esse preço, a quantidade demandada de sorvete, 125 casquinhas conforme a figura, excede a quantidade ofertada de 75. Portanto, aqui haverá uma escassez. 50 pessoas que desejam comprar o bem ao preço vigente não vão conseguir fazer. Vamos aqui antes ver a primeira nota, ou seja, também denominada excesso de demanda. Então vamos ver aqui na figura 1 as duas situações em que o preço máximo ele pode produzir efeitos sobre o mercado, sobre uma curva de oferta e uma curva de demanda. Então veja, um mercado com um preço máximo. Então no painel A, o governo impõe um preço máximo de 4. Como o preço máximo está acima do preço de equilíbrio de 3, o preço máximo não tem nenhum efeito e o mercado pode alcançar o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Nesse equilíbrio, a quantidade ofertada e a quantidade demandada são iguais a 100 casquinhas. Então vamos ver aqui, portanto, nessa situação A, você tem um preço máximo não obrigatório, ou seja, os vendedores não vão precisar exercer ou seguir esta lei porque eles estão abaixo do preço. Então, se o preço máximo aqui está em 4 e o preço de equilíbrio está em 3, então aqui não tem nenhum problema com esse mercado, você não tem nem escassez, nem excesso de oferta, enfim, está tudo sob controle. Mas a segunda situação, você tem o seguinte, no painel B, o governo impõe um preço máximo de 2 por casquinha. Como o preço máximo ele é inferior ao preço de 3, o preço de mercado passa a ser igual a 2. Então, vamos aqui ver a situação no gráfico com preço máximo que é obrigatório. Então, eu tenho lá a curva de oferta e a curva de demanda. O preço de equilíbrio ele é 3. Mas a lei de preço máximo diz que ela não pode ser 3, no máximo 2. Então, no máximo de 2, em vez
da empresa ofertar 100 casquinhas que estariam aqui na quantidade de equilíbrio, ela vai ofertar menos, porque o preço é menor, como a gente viu na lei da oferta. Quanto menor o preço, menos estímulo o vendedor terá para vender. Então ele diminui aqui em 25 em comparação ao gráfico A. Então eu saio de 100, vou para 75, porque a esse preço o vendedor venderá menos. E acontece o oposto com a demanda. Como o preço cai, mais pessoas vão querer consumir, que é a tal da lei da demanda. Então preço menor, vontade de consumir cada vez maior. Então a quantidade demandada aumenta. E esse ato entre 75 e 125 é o que gera a escassez. Então, a esse preço são demandadas 125 casquinhas, então preço menor, maior consumo, não vai ser mais 100, vai ser 125. Só que agora você também é um preço menor, tem menos quantidade ofertada, 75, o que gera, portanto, uma escassez de 50, ou seja, 50 casquinhas de sorvete, 50 sorvetes de casquinha não vão ser vendidos porque não tem este produto, ainda que você tenha uma demanda crescente por conta da redução do preço. Então, qual é o efeito de uma política governamental de preço máximo, mas em um mercado em que o preço de equilíbrio ele é maior? O resultado é a escassez de demanda neste mercado, como a gente viu, né? Ou seja, a escassez é em relação a poucos produtos para uma demanda um pouco maior do que a demanda de equilíbrio. Então, esse é o primeiro cenário, ou seja, nesse cenário B, a política governamental de um preço máximo abaixo do preço de equilíbrio vai gerar um problema no mercado. Então, em resposta a essa escassez, alguns mecanismos para o racionamento de sorvete se desenvolverá naturalmente. O mecanismo pode assumir, por exemplo, a forma de grandes filas. Então, os compradores que estão dispostos a chegar cedo e esperar na fila conseguem um sorvete, enquanto os que não estão dispostos a esperar ficam sem ele. Alternativamente, os vendedores podem racionar o sorvete de acordo com seus critérios pessoais, vendendo apenas para amigos, parentes ou membros de um grupo étnico ou racial. Observe que, embora o preço máximo seja resultado de um desejo de ajudar os compradores de sorvete, nem todos os compradores se beneficiam da política. Então, na situação lá do gráfico B, onde eu produzo uma escassez de demanda, eu tenho um preço máximo menor que o preço de equilíbrio, menos oferta, mais demanda, consequentemente eu tenho uma escassez. Você vai começar a criar uma separação entre aqueles consumidores que vão se beneficiar de uma política de preço menor e outros que não vão acessar essa mercadoria e, portanto, não vão usufruir dessa política. Então veja, alguns efetivamente pagam um preço menor, embora talvez tenham de esperar na fila para fazê-lo, mas outros não podem comprar sorvete de nenhuma maneira. Então, claramente aqui, a grosso modo, estamos dizendo que nesta política você já vai separar entre aqueles que se beneficiam de uma política governamental e aqueles que nem conseguem acessar porque não vão conseguir comprar, neste caso aqui bem simples, um simples sorvete. Então, esse exemplo do mercado de sorvete mostra um resultado geral. Quando o governo impõe um preço máximo obrigatório a um mercado competitivo, surge uma escassez do produto e os vendedores são obrigados a racionar os bens escassos entre um grande número de compradores em potencial. Então, está aí a primeira lição de um efeito adverso dentro desta teoria, que um preço máximo abaixo do preço de equilíbrio pode produzir em uma economia. Os mecanismos de racionamento desenvolvidos quando se estabelecem preços máximos são raramente desejáveis. As longas filas são ineficientes porque consomem o tempo dos compradores.
A discriminação de acordo com os critérios do vendedor também é ineficiente, porque o bem não vai necessariamente para o comprador que lhe dá valor mais alto e potencialmente justo. Em comparação, o mecanismo de racionamento em um mercado livre e competitivo é ao mesmo tempo eficiente e impessoal. Quando o mercado de sorvete atinge seu equilíbrio, qualquer pessoa disposta a pagar o preço de mercado pode conseguir o sorvete. Os mercados livres racionam bem por meio dos preços. Então, esse parágrafo aqui, ele está afirmando ao seu final de que claramente uma política de preço máximo, veja, em um mercado onde o preço de equilíbrio do mercado livre e competitivo é maior, você produzirá efeitos adversos, você vai criar mecanismos de racionamento e, consequentemente, você vai criar um mercado ineficiente e mais injusto do que o mercado em que você tem os bens livres, competitivos, em que a regulação se dá por meio do preço. Então, essa é a ideia do que o Mankiw está apresentando aqui com este exemplo do sorvete. Aqui ele coloca um estudo de caso, então filas nas bombas de gasolina. Como vimos no capítulo anterior, em 1973, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, elevou o preço do petróleo cru nos mercados mundiais. Como o petróleo cru é o principal insumo utilizado para produzir gasolina, os preços mais elevados do petróleo cru reduziram a oferta de gasolina. Longas filas nos postos tornaram-se comuns e os motoristas muitas vezes precisavam esperar horas para comprar alguns litros de combustível. Quem foi o responsável por essas longas filas? A maioria das pessoas culpa a OPEP. É claro que se a OPEP não tivesse aumentado o preço do petróleo cru, a escassez de gasolina não teria ocorrido. Mas os economistas culpam as regulamentações do governo norte-americano que limitaram o preço que as companhias de petróleo poderiam cobrar pela gasolina. Então, o mesmo exemplo é uma situação, na verdade, similar ao que a gente viu aí no exemplo fictício do livro sobre sorvete. Então, a figura 2 mostra o que aconteceu. Como se vê no painel A, antes de a OPEP aumentar o preço do petróleo cru, o preço de equilíbrio da gasolina, P1, estava abaixo do preço máximo. A regulamentação do preço, portanto, não surtiu nenhum efeito. Quando o preço do petróleo subiu, a situação, entretanto, mudou. O aumento no preço do petróleo aumentou o custo de produção da gasolina e isso reduziu a oferta desse combustível. Portanto, gerou uma escassez de demanda. Como vimos no painel B, a curva de oferta deslocou-se para a esquerda de O1 para O2. Em um mercado não regulamentado, esse deslocamento da oferta elevaria o preço da gasolina de P1 para P2 e, como resultado, não haveria, portanto, escassez. Em vez disso, o preço máximo impediu que o preço subisse para um nível de equilíbrio. Ao preço máximo, os produtores estavam dispostos a vender Q e os consumidores estariam dispostos a comprar QD. Assim, ao preço controlado, o deslocamento da oferta causou uma grave escassez. Então vamos ver aqui, mais uma vez, numa figura, né, o que é esse exemplo, esse estudo de caso, que mostra na prática a diferença lá entre a situação em que você tem um preço máximo de gasolina que não é obrigatório, porque o preço de equilíbrio está baixo, versus o preço máximo da gasolina em que é obrigatório, porque o preço máximo está abaixo do preço de equilíbrio. Então veja, o painel A mostra o mercado de gasolina quando o preço máximo não é obrigatório, porque o preço de equilíbrio está abaixo do preço máximo. Então, neste caso não é obrigatório, então você tem aqui o preço de equilíbrio em P1 e o preço máximo está acima do preço de equilíbrio. Então, ainda que o governo estabeleça uma regulamentação que possa falar que o preço máximo é esse, neste mercado não tem alteração, porque justamente o preço de equilíbrio
ele está abaixo. Agora veja, o painel B já mostra o mercado de gasolina depois que um aumento no preço do petróleo bruto, um insumo para a produção de gasolina, desloca a curva de oferta da esquerda de O1 para O2. Então, na situação em que o preço máximo da gasolina é obrigatório, então nós tínhamos aqui a primeira situação, né, de equilíbrio, então com a oferta 1 e com a demanda, então P1 e Q1. O que acontece? O insumo fica mais caro. Lembrando, se o insumo fica mais caro, né, para produzir gasolina, consequentemente a curva de oferta se desloca para a esquerda e para cima. Então se desloca, portanto, para O2. Então nessa nova situação, ao cruzarmos com a curva de demanda, a situação era de um preço de equilíbrio 2 para que, portanto, os produtores ofertassem uma dada quantidade aqui de equilíbrio. Mas como o governo estabelece, portanto, então veja, em um mercado não regulamentado, o preço teria subido de P1 para P2, ok. Mas o preço máximo impede isso. Então se eu tenho uma política de preço máximo que agora está abaixo, ou melhor, continua lá igual a essa elevação de insumo, que gera uma nova situação, o que acontece? Nessa situação do preço máximo obrigatório, os consumidores vão desejar comprar um pouco mais, né? Porque teoricamente a gasolina está a um preço menor, porque o preço está ali represado no preço máximo, mas os produtores não vão querer vender isso, eles vão vender menos ainda. Então veja, ao preço máximo, os consumidores desejam comprar QD, mas os produtores de gasolina estão dispostos a vender apenas QO. Então a diferença entre a quantidade demandada e a quantidade ofertada é a escassez de gasolina. Então aqui nós estamos, né, essa diferença entre QD e QO vai resultar, portanto, numa escassez de produto. E aqui o Menkyu coloca os passos, né? Então, inicialmente o preço máximo ele não é obrigatório, porque ele está acima do preço de equilíbrio. Mas aí você tem uma situação em que elevam os insumos, portanto a oferta cai com essa elevação de insumos. O preço máximo agora se torna obrigatório, e aí, por ser obrigatório e estar abaixo do preço de equilíbrio, vai gerar, portanto, uma escassez de demanda. Ou seja, consequentemente, você vai criar lá as longas filas nos postos de combustível, fazendo com que alguns se beneficiem, outros não, criando uma injustiça no consumo e, consequentemente, criando também comportamentos que não são eficientes. Por fim, as leis que regulavam o preço da gasolina foram revogadas. Então aí o legislador viu que aquilo ali era problema. Então os legisladores perceberam que eram parcialmente responsáveis pelas muitas horas que os norte-americanos perdiam esperando nas filas para comprar gasolina. Hoje, quando o preço do petróleo se altera, o preço da gasolina pode se ajustar para equilibrar a oferta e a demanda. Então, ao retirar, portanto, as políticas que regulam um preço máximo, isso faz com que as leis, né, a lei de mercado, a famosa lei de mercado, em que há uma busca de equilíbrio entre oferta e demanda, os seus ajustes agora vão ser feitos mediante o preço, que pode ora aumentar, ora diminuir, conforme justamente o próprio equilíbrio do mercado. Ok? Outro exemplo é o controle de aluguéis no curto e no longo prazo. Vamos ver aí mais um estudo de caso que pode nos ajudar a compreender como funciona essa lógica do preço máximo. Um exemplo comum de preço máximo é o controle de aluguéis. Em muitas cidades dos Estados Unidos, o governo local estabelece um teto para o preço que os proprietários podem cobrar de seus inquilinos. O objetivo dessa política é ajudar os pobres, tornando a moradia mais acessível. Os economistas frequentemente criticam o controle dos aluguéis, argumentando que é uma forma altamente ineficiente de ajudar os pobres a elevar seu padrão de vida.
Um economista referiu-se ao controle de aluguéis como a melhor maneira de destruir uma cidade, excetuando-se naturalmente um bombardeio. Os efeitos adversos do controle dos aluguéis são menos evidentes para a população em geral, porque se manifestam ao longo de muitos anos. No curto prazo, os proprietários têm um número fixo de imóveis residenciais para alugar e não podem ajustar esse número na mesma velocidade em que mudam as condições de mercado. Então, neste exemplo, há uma grande rigidez no curto prazo na expansão da quantidade de imóveis para se alugar. Além disso, o número de pessoas em busca de moradia em uma cidade pode não ter um alto grau de resposta aos aluguéis no curto prazo, porque leva tempo para as pessoas mudarem suas condições de moradia. Assim, a oferta e a demanda por moradia são relativamente inelásticas no curto prazo. Inelásticas, lembrando, é a reação, ou seja, a pouca reação a modificações no preço, né? Ou seja, não é tão sensível à mudança de preços no curto prazo. O painel A da figura 3 mostra os efeitos no curto prazo do controle dos aluguéis sobre o mercado de imóveis residenciais. Como se dá com qualquer preço máximo obrigatório, o controle de aluguéis causa uma escassez. Todavia, como oferta e demanda são inelásticas no curto prazo, a escassez inicial causada pelo controle de aluguéis é pequena. O principal efeito no curto prazo é a redução dos aluguéis. A situação, no entanto, muda no longo prazo, porque compradores e vendedores de imóveis residenciais alugados reagem mais às condições do mercado com o passar do tempo. Do lado da oferta, o que acontece com esse controle? Os proprietários reagem aos baixos aluguéis, deixando de construir novos imóveis residenciais e deixando de lado a manutenção dos já existentes. Do lado da demanda, os baixos aluguéis encorajam as pessoas a morar sozinhas, em vez de morar com os pais ou dividir um apartamento, e induzem mais pessoas a se mudar para as cidades. Assim, tanto a oferta quanto a demanda são mais elásticas no longo prazo. O painel B da figura 3 ilustra o mercado de locação de imóveis no longo prazo. Quando o controle de aluguéis força os preços para níveis inferiores ao do equilíbrio, a quantidade ofertada de apartamentos cai substancialmente e a quantidade demandada de apartamentos aumenta de modo substancial. O resultado é uma grande escassez de imóveis. Então, neste exemplo, no longo prazo, dá para ocorrer uma mudança no comportamento tanto de ofertantes como demandantes de imóveis para aluguel, que faz com que o efeito de um determinado controle de preços, que coloque, portanto, o preço do aluguel abaixo do preço de equilíbrio, faz, portanto, com que ocorra uma enorme escassez de imóveis. Em cidades onde há controle dos imóveis, os proprietários usam diferentes mecanismos para racionar a moradia. Alguns mantêm longas listas de espera, outros dão uma preferência para inquilinos sem filhos, e há ainda aqueles que discriminam com base na etnia. No caso dos apartamentos, às vezes são alugados para pessoas que oferecem dinheiro por baixo do pano aos zeladores dos prédios. Em essência, essas propinas elevam o preço total de um apartamento, incluído o suborno, para níveis mais próximos do preço de equilíbrio. Então, a política, inclusive, cria aí um mercado paralelo de aluguéis, porque as pessoas vão se sentir talvez estimuladas para terem acesso mais rápido a determinado imóvel, vão se sentir estimuladas a darem uma contribuição por fora. Para entendermos melhor os efeitos do controle de aluguéis, temos de nos lembrar de um dos 10 princípios de economia do capítulo 1. As pessoas respondem a incentivos. Nos mercados livres,
os proprietários tentam manter seus imóveis em boas condições, porque imóveis desejáveis alcançam preços mais elevados. Entretanto, quando o controle dos aluguéis cria escassez e listas de espera, os proprietários perdem o incentivo para responder aos interesses dos inquilinos. Então, mais uma vez, a lei da oferta, ou seja, se determinada regulamentação governamental faz com que o preço do bem diminua, consequentemente, os ofertantes de imóveis, né, os proprietários de imóveis, os construtores, eles não vão responder aos incentivos de atender a esse mercado. Ok? Então, por que um proprietário gastaria dinheiro para manter e melhorar suas propriedades quando as pessoas estão fazendo fila de espera para morar em qualquer imóvel residencial? No fim das contas, os inquilinos obtêm aluguéis menores, mas também moradias de qualidade inferior. Os formuladores de políticas frequentemente reagem aos efeitos do controle dos aluguéis, impondo regulamentações adicionais. Há, por exemplo, diversas leis que tornam ilegal a discriminação racial na locação de imóveis e exigem que os proprietários proporcionem um mínimo de condições adequadas para se viver. Entretanto, a aplicação dessas leis é difícil e dispendiosa. Em comparação, quando se elimina o controle dos aluguéis e o mercado de imóveis residenciais passa a ser regulado pelas forças das competições, essas leis tornam-se menos necessárias. Em um mercado livre, o preço da moradia ajusta-se para eliminar a escassez, que leva a um comportamento indesejado dos proprietários. Então aqui mais um exemplo, mais um caso em que você tem mais um estudo de caso que mostra os efeitos. Então aqui no gráfico agora, controle de preço, controle de aluguéis, dos aluguéis no curto e no longo prazo. Então, o painel A mostra os efeitos no curto prazo do controle dos aluguéis. Como as curvas de oferta e demanda por apartamento são relativamente inelásticas, o preço máximo imposto por uma lei de controle dos aluguéis causa apenas uma pequena escassez de imóveis. Então, no curto prazo, a reação ao preço é menor. Então, a oferta é praticamente inelástica, ou seja, você não constrói apartamentos da noite para o dia, então a quantidade de imóveis disponível para alugar é praticamente rígido no curto prazo. E você tem na curva de demanda, portanto, se você cobra um determinado aluguel controlado, você vai então manter essa oferta. Então, se eu tenho 100 apartamentos no curto prazo, ainda que eu tenha um aluguel controlado, você vai se sentir estimulado a colocar os 100 imóveis para alugar. Mas como o preço controlado ele é menor que o preço de equilíbrio, né? Ou seja, o preço de equilíbrio seria um pouco superior, né, aqui, consequentemente você vai gerar uma procura, mas uma procura um pouquinho maior. Então a escassez no curto prazo ela vai ser relativamente pequena. Mas isso não acontece no curto prazo, ou seja, no curto prazo, em que a curva de oferta de imóveis pode ser extremamente sensível ao aluguel controlado, vai na verdade distanciar. Então com o aluguel, o preço do aluguel controlado, você vai ter um estímulo para que mais pessoas migrem para a cidade para viverem em aluguéis a um preço menor, mas agora a quantidade de apartamentos ela vai crescer cada vez menos, ou seja, os proprietários de imóveis não vão se sentir estimulados a cuidar dos imóveis ou a construir mais imóveis, aumentando cada vez mais a escassez, porque tecnicamente, se eu tenho preço de mercado, à medida que eu tenho mais pessoas buscando aluguel, eu vou ter mais incentivo para a construção, por exemplo, de mais apartamentos. E isso não vai acontecer porque o preço é justamente controlado. Então, no longo prazo, a escassez de demanda ela é cada vez maior, revelando, portanto, que no longo prazo, tanto o lado da oferta como o lado da demanda vão ser muito sensíveis ao preço. Então, e aí levando em conta a lei da oferta e a lei da demanda. Então, se o preço é controlado e ele é baixo, no longo prazo a demanda vai explodir porque mais pessoas vão querer alugar imóveis a preço baixo. Mas como o preço ele é baixo, ele não é o preço de equilíbrio,
consequentemente, quem vende o serviço de aluguel, consequentemente não vai se sentir estimulado a ofertar este produto no mercado, diminuindo a quantidade de apartamentos disponíveis. Então note que em várias situações em que o preço máximo ele está abaixo do preço de equilíbrio, você tem uma escassez de demanda e você cria um enorme desequilíbrio entre as forças de oferta e as forças de demanda. O que o Mankiw coloca aqui? Que a partir desta teoria chega-se à conclusão, portanto, que o controle de preços, né, feito pelo governo, em que o preço estipulado por lei seja menor que o preço de equilíbrio, você vai criar escassez de demanda, você vai criar um desequilíbrio, o que produziria imperfeições como injustiça e talvez segregação no consumo, que não ocorreriam, tecnicamente nesta teoria, não ocorreriam caso fosse um mercado livre e competitivo, ok? Então, essa é basicamente a percepção em relação ao preço máximo. E como os preços